Saúde os irmãos na paz do Senhor, os presentes que estão nos vendo, que estão participando das suas casas, aqueles que vão ainda um dia ouvir essa palavra, que o Senhor venha nos ministrar poderosamente nessa noite. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Atos 12, por favor. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que não seja eu a falar do meu próprio entendimento, mas que o Espírito Santo tenha toda a liberdade de falar através da minha vida nessa noite. Que o Senhor venha trazer a revelação da palavra, aquilo que o Espírito Santo queria trazer para nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. E tudo aquilo que venha impedir o entendimento da palavra nessa noite seja repreendido e paralisado pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim, todos já encontraram? Sim, né? A palavra do Senhor nos diz assim, Pedro é milagrosamente libertado da prisão. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou, Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhes sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Então, saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro, fazendo uma busca completa e não o encontrando. Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Lá no versículo 22, só vou ler 22, vou ler 22 para completar. Eles começavam, o povo, que estava ali ouvindo Herodes falando, começaram a gritar, é a voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido de vermes. Somente esse versículo.
podemos nos sentar, que o Senhor venha falar, trazer o entendimento dessa palavra para as nossas vidas, em nome de Jesus. A palavra do Senhor vem falando aqui, sabemos da história de Pedro, sabemos de toda a trajetória, já fomos tantas vezes ministrados a respeito desse fato, desse acontecimento, né? É algo muito interessante, é uma das partes muito interessantes da Bíblia. Tratava-se de um dos 12 apóstolos, dos primeiros que Jesus chamou, que Jesus falou para segui-lo, e sabemos de toda a história de Pedro, sabemos da impetuosidade dele, sabemos de como ele era também cheio de fé, porque muitas das vezes a gente fala assim, mas Pedro, ele olhou para a circunstância, mas foi o único que andou sobre, não tem ninguém mais que a gente tenha notícia de que tenha feito o que ele fez um dia, que foi o quê? Debaixo de uma palavra de Jesus, ele andar sobre as águas. Então não temos, então ele teve muito mais fé do que faltou, na verdade. Sabemos da dureza que ele era, sabemos de como ele era, de repente queria lá arrancar a orelha de alguém, de repente falava assim, não, ninguém vai fazer nada contigo não, e Jesus falando lá com ele, né, porque Jesus já não falava para Pedro, portanto na hora que ele revela, que ele tem aquela grande revelação de quem era Jesus Cristo, não era ele que falava, mas era o Espírito de Deus que falou através da vida dele, dizendo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Era o Espírito Santo de Deus que trouxe aquela revelação, não era porque ele sabia, mas sim o Espírito Santo que trouxe essa palavra, mas também na hora que falar, não, não vai te pegar, ninguém não vai te pegar, você não vai ser morto por ninguém. Também ali, quando Jesus fala para ele, para trás de mim, Satanás, ele não fala para Pedro, ele fala para Satanás que estava ali tentando impedir para o que Jesus Cristo veio. E isso me faz pensar, subiu ao meu espírito agora, cada um de nós, o Senhor, quando o Senhor nos trouxe a essa terra, quando trouxe a mim, trouxe a você, o Senhor nos deu, tem uma história escrita a nosso respeito, o Senhor escreveu uma história a nosso respeito, o Senhor nos deu uma missão para cumprirmos aqui nessa terra, e ver que tem pessoas que Ele trouxe para quê? Nós temos orado pela igreja perseguida, né? Há um tempo, quer dizer, sempre oramos, eu acredito que todo mundo aqui sempre orou de alguma forma, mas hoje como igreja, todos nós temos intensificado as nossas orações, tem sido falado já há algum tempo que a gente tem feito isso, mas vê que tem pessoas que o Senhor fez com que nascessem em lugares onde a perseguição é muito cruel, não é pouco cruel, ela é cruel demais, ela é muito cruel. É cruel a ponto, eu estava ouvindo de um pastor a respeito de uma pessoa que o filho um dia ele queria vir para o Ocidente, queria sair de lá, né, de um dos lugares perseguidos e verdadeiramente aqueles bem complicados lá do Oriente, e esse rapaz queria vir, e aquele pai falou assim, por que você quer sair daqui? Porque você está seguindo aquele outro, né? Porque você está seguindo, você encontrou um novo Senhor para você, né? Aí ele falou assim, ele ficou assustado, porque o pai não sabia, não podia saber que senão matava. Mas como é que por que o senhor está me dizendo isso? Ele falou assim, porque já tem muito tempo que eu estava desconfiado e eu ponho veneno na tua comida todos os dias e até hoje você não morreu. Então quer dizer, Deus guarda aqueles que Ele quer guardar. Deus também faz com que sejam sacrificados aqueles que são para ser aquela parte ali que o Senhor já preservou para ele. Assim como aqui Pedro, ele tinha uma missão e Deus guardou esse homem, Deus guardou quem ele tinha que guardar. Diz aqui a palavra o quê? Que Tiago tinha sido morto, era a mesma coisa que ele. Aliás, Tiago acho que fazia até menos barulho lá do que Pedro, mas Tiago tinha sido morto. E como Herodes achou que era interessante, eu estou agradando aqui os judeus, se eu matar Pedro então, aí que eu vou agradar mesmo, né? Que a coisa vai ficar muito boa para mim. E ali ele tenta fazer essa morte, matar Pedro, prende Pedro. Depois que Pedro, poderosamente usado, a gente sabe disso, depois que Pedro recebeu o Espírito Santo, como todos eles, e como todos nós, meus irmãos. Eu estava ainda ali durante os louvores, eu ainda estava lembrando da conversão da gente, quando a gente chegou para Jesus, aqueles que não nasceram em lar cristão,
Porque assim, as nossas crianças, né, e aí eu digo no caso, a Rita, que é minha sobrinha, meus filhos, eles, ainda que eram já um pouquinho maiorzinhos, não nasceram quando bebê, não foram quando bebê, mas no entendimento, eles já nasceram numa casa que ensinava o caminho para eles, ensinava a palavra para eles. Mas quem não nasceu, como foi o nosso caso, né, meu, da pastora Ana e da minha família, da minha casa, mas vamos falar eu e ela assim, quando a gente entrou, quando nós conhecemos Jesus, quando nós abraçamos Jesus, quando nós reconhecemos quem Jesus era na nossa vida, nada mais, todo o resto deixou de ter importância. Todo o resto, todas as coisas deixaram de ter importância. Encontramos a grande pérola na nossa vida e ali fomos sendo transformados. E a mesma coisa aconteceu aqui. Pedro, quando ele percebeu, quando esses apóstolos, esses discípulos perceberam quem era Jesus, todo o resto deixou de ter importância. Pedro era casado, mas ele já não ficava mais lá na casa dele com a mulher dele, mas ele seguia Jesus Cristo, já tinha outra meta, e a mulher dele também aceitava isso, também entendia isso e também incentivava isso, porque nós não temos um Deus que faz separação, que faz assim, não, vem cá você e o casamento não vai, tá, vai esbodegar o casamento. Nós não temos esse tipo de pai, nosso Deus não é desse jeito. Então certamente ali houve conciso, a mulher aceitou e ele ia, fazia a obra lá do Senhor, andava lá com Jesus por onde tinha que andar, vinha na sua casa e tal, fazia aquilo que tinha que ser feito. E aqui a palavra do Senhor diz que Pedro, quando recebeu o batismo com o Espírito Santo, e vou dizer de mim, quando eu recebi o batismo do Espírito Santo, mudou a minha vida, mudou completamente, foi totalmente diferente de quando eu reconheci Jesus como meu Senhor, quando eu comecei a seguir a Jesus Cristo. Mudou totalmente a minha vida espiritual, mudou completamente ali. E a mesma coisa com eles, porque por isso que Jesus falou, não saiam de Jerusalém, fica até aqui, até que vocês sejam revestidos. E a palavra diz que Pedro saindo dali, já a primeira fala dele, já foram 3.000 pessoas que já receberam a Jesus. E depois, diante de tantas coisas que eles vieram fazendo, ele vai e fala, poxa, se eu pego Pedro, vai ser para os judeus vão me admirar muito. E ele queria agradar os judeus. E é interessante que Herodes, ele era um camarada que ele tinha fé judaica. Ele tinha essa fé judaica. E aqui, quando ele prende, ele já pensa, a hora que passar a Páscoa, a gente vai, eu vou pegar e vou julgar ele, mas já sabendo que é para a morte, igual já foi o outro. E aí o que acontece? Quando ele estava lá, detido na prisão, acontecia uma coisa importante, meus irmãos. E isso para mim é o princípio dessa ministração. A igreja orava intensamente a Deus por ele. Quando nós temos uma igreja, quando nós temos uma união de oração, quando nós queremos a mesma coisa, quando nós buscamos a mesma coisa, quando a gente intercede na mesma direção, o céu se move. Tem diferença, nós temos as nossas orações particulares e temos que ter, mas quando nós oramos como igreja, milagres grandes acontecem. E aqui aconteceu um desse. Aquela igreja estava ali orando por ele porque ele estava preso. E eles estavam ali chorando? Não, estavam intercedendo, estavam pedindo a quem podia fazer alguma coisa. Porque não adiantava eles irem lá e falar, olha, Herodes, o governador, solta ele, liberta ele, porque a gente vai fazer isso, a gente vai fazer... Não adiantava, não tinha como interceder. É guerra espiritual a gente só ganha na oração. A gente só ganha na batalha da oração, não tem outro jeito. Tantas vezes a gente está com uma situação na nossa casa, está com uma situação na família, está com uma situação em tantas outras coisas. Não adianta, meu irmão, se você não se levantar em oração e pelejar e guerrear, pedir a Deus, Senhor, me dê a estratégia, me dê o armamento certo, coloca na minha boca a palavra correta, o que eu devo falar nessa situação, porque às vezes a gente chega diante da oração, tem a oração de adoração,
Tem a oração de glorificação, e precisamos sim, nós precisamos glorificar o nome do Senhor em todo o tempo, chegar diante de Deus, primeiro com ações de graças. É só a gente pegar o Pai Nosso e vai ver que Jesus é a única oração que ele ensina a fazer. Os discípulos disseram para ele: ensina-nos a orar. Não pede a eles, ensina a gente a expulsar demônio, não ensina a eles, ensina a gente a multiplicar pão, porque o Senhor multiplicou pão, multiplicou peixe. Ensina a gente isso que o Senhor faz, mas não, ensina-nos a orar, porque eles perceberam que quando a gente ora, algo acontece, algo tremendo acontece. E a oração do Pai Nosso nos dá uns passos direitinho, ela nos dá o passo direitinho do que nós devemos fazer e como nós devemos chegar diante do nosso Pai. Primeiro, Pai Nosso que está no céu, glorificado seja o teu santo nome. Primeiro, exalta o nome do Senhor, adora o Senhor. Fomos domingo passado, nós fomos ministrados aqui a respeito de quê? Que Deus procura adoradores. Os olhos do Senhor estão sobre a terra a procurar quem o adore em espírito e em verdade. Não procura nosso sacrifício, não procura nada além da nossa adoração. E o que é a nossa adoração? Quando o nosso coração realmente é um coração puro, quer estar na presença do Senhor, não é só para o outro perceber que a gente, não, olha lá como que a Maria, como que ela adora bonito, como que ela faz isso, como que ela dança bonito, não é isso, não é isso. Ai, como que ela jejua, olha, jejua não sei quanto, não é isso que o Senhor procura, mas procura um coração que o ame verdadeiramente, que deseje a presença dEle, que busque a face dEle. Moisés, conforme o pastor Carlos já nos ministrou aqui, Moisés, ele desejou ver a face dEle. Mostra-me a tua face. Não pode ver, porque se ver você vai morrer. E aí eu estou falando, não é a Bíblia. E se eu não quero, não é o tempo de você morrer, eu não quero que você morra. Então, se você ver, você vai morrer. Eu não quero que você morra, então você entra ali naquela... Mas Moisés insistiu, ele falou assim, entra naquela fenda de rocha, porque eu vou passar a minha bondade diante de você. Não disse que ia passar, não disse que ia mostrar a face, mas que ia passar a bondade. Eu creio que Deus, assim, sempre que eu penso nessa passagem, eu creio que Deus, Ele passou, né, o que quer que Ele seja, que não dá para a gente entender quem Ele é e como que Ele é, não dá para a gente formar uma imagem de quem Ele é, mas creio que passou assim, é como aquele rastro, sabe? Quando a gente vê, eu só tive a oportunidade de ver, na verdade, através de filmes, através de televisão, mas quando vê aquele rastro, aquelas estrelas cadentes, sei lá, aquelas que ficam mais tempo, e que só fica aquele rastro, depois aqueles brilhos assim para trás. Então aquilo ali que eu creio que Moisés viu, foi o rastro de Deus, a bondade de Deus passando diante dele. E também eu penso, isso daí sou eu, meu pensamento, que naquele momento que passa a bondade de Deus, é onde Deus deu uma revelação desde o Gênesis para Moisés, porque Moisés escreveu Gênesis, quando ele não viveu no Gênesis, e ali como é que vai? Então, acontece, né? Então eu creio que ali Deus deu a revelação de toda a história que Ele queria que Moisés colocasse lá escritinha. E a palavra do Senhor diz que ele foi lá, ficou detido, e a igreja ali orando por eles, e orava, e orava, e orava, e o que acontece? Ele, Pedro, preso, gente, sabendo que no dia seguinte ele podia ser morto, mas ele dormia tranquilamente. Quantas vezes eu e você temos uma coisinha para resolver no dia seguinte, que com certeza vai ser resolvido, e a gente rola para lá, rola para cá, rola para lá, rola para cá. Às vezes tem uma enfermidade na casa, a gente fica do mesmo jeito. Quantas vezes a gente acontece isso? Ele sabia que ele ia ser morto, iam crucificá-lo, ia fazer alguma coisa ali com ele, e ele tranquilamente, essa paz que excede todo o entendimento, que monta guarda sobre a nossa vida, quando nós temos ao Senhor, é isso que nós precisamos ter com o Senhor. É a tranquilidade que, se estivermos vivos, vivemos para a glória de Deus. Mas se formos mortos por conta dele, também morremos para a glória dele. Essa paz que Deus nos dá, essa paz que eu vejo quando a gente lê ali a passagem de Estevão. É a mesma paz, e aqui eu entendo que cada pessoa que passa por esta situação,
falando também da igreja perseguida, cada um deles, Deus dá isso para eles, porque é impossível a gente não ter isso, não ter essa força sobrenatural do Senhor, não ter isso que o Senhor nos dá, essa paz no nosso espírito, essa convicção, sei lá, abrir nossos olhos espirituais para a gente ver coisas muito além do que, seja o serrote, seja, sei lá, a faca, seja a guilhotina, seja lá o que for, o tiro, seja lá o que for que venham para matar. A gente está em outro ambiente, a gente está em outro lugar, o Senhor nos leva para outro lugar, quando Ele tem o propósito na vida da gente, quando nós somos, aleluias, quando nós estamos no propósito dEle, quando a gente não sai do propósito dEle. E estava ele ali tranquilo, dormindo, e preso, aprisionado nos seus braços, aprisionado com seus pés, com guardas do lado dele, com guardas do lado de fora da prisão, do lado de fora da cela dele. E o que acontece? De repente aparece um anjo do Senhor. Quando o anjo do Senhor chega para trazer aleluias, para fazer algo maravilhoso na tua vida e na minha vida, ele vem com uma luz, a luz brilha onde ele chega, porque realmente, aleluias, o Senhor é aquele que, onde ele chega, a luz brilha, porque ele é o sol da justiça. Tudo nele resplandece, todas as coisas nele resplandecem. Ao contrário do outro lá, que ele fala assim, ó, vai lá e mata. O anjo chegou e feriu Herodes, não fala assim, e resplandeceu tudo e Herodes foi ferido. Mas vê que é o mesmo Deus que dá ordem a um para ferir e a outro para quê? Para libertar, para curar, para sarar, para salvar, para fazer tudo aquilo que a gente precisa. Vai depender de como você está na presença de Deus. O que você faz com Ele, faz dele. Como é que você é na presença dele. E a palavra diz que aquele anjo resplandeceu ali, brilhou, tocou, ele precisou tocar no lado de Pedro. Tão profundamente Pedro estava dormindo, que teve que tocar, teve que acordá-lo, teve que mandar que ele se vestisse. E quando eu estava lendo essa passagem, né, todos nós estamos lendo, sabemos que está sendo ministrado aqui também o estudo de Atos, e nós temos lido também de manhã, temos lido o livro de Atos, então, e eu tenho lido também, às vezes leio até 2 vezes à noite, leio de dia, de manhã, ou escuto com a pessoa que está lendo. E aqui a palavra do Senhor, quando eu estava lendo isso, tantas coisas aqui me levou lá para a armadura, lá para Efésios 6:10. Por quê? Porque fala ali de o anjo apareceu ali, depressa levante-se. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo disse, vista-se, calce as sandálias. E a palavra lá em Efésios diz isso também, que nós devemos o quê? Vestir a couraça da justiça, calçar as sandálias, né? As sandálias do evangelho da paz. O Senhor nos diz para nós vestirmos um armamento, ter uma armadura na nossa vida. E todos os dias nós devemos fazer isso. E a palavra diz que aqui, que Pedro põe a sua capa e vem atrás de mim. E diz que Pedro achava que aquilo ali era até uma visão. Porque tem coisas que são tão boas na vida da gente, eu não sei se você já experimentou isso. Tem coisas que são tão boas na vida da gente, que, sabe, parece até, nossa, como que você... Parece que é uma visão, parece que eu estou tendo um sonho, parece que eu estou sonhando com isso. Aquelas coisas que são boas demais na nossa vida. E Pedro achou que era isso. E de repente ele foi vendo que quando Deus, ele começa a fazer algo na nossa vida, meu irmão, quando ele começa a fazer uma libertação para a vida da gente, aqui foi uma libertação física, mas tantas das vezes o Senhor, e a maior parte das vezes ele faz uma libertação com a gente, uma libertação espiritual, uma libertação dentro de nós. E quando ele vai soltando as amarras das nossas mãos, é a hora que a gente pode ir fazendo coisas novas, a gente pode ir usando as nossas mãos para abençoar, para trabalhar. O Senhor nos dá coisas novas nas nossas vidas. Quando o Senhor quebra, tira os grilhões dos nossos pés, Ele nos dá força para caminhar. Ele nos coloca em lugares onde nós nunca pensávamos que poderíamos chegar. E não estou dizendo aqui de lugares, me botou lá no lugar assim, assim na minha empresa. Não, nos bota em lugares espirituais, nos leva a níveis que nós nunca poderíamos imaginar que chegaríamos.
todas as vezes que o Senhor vai nos libertando, cada vez que Ele me liberta, cada vez que Ele tira uma resmazinha que tem dentro de mim, um negocinho que tem dentro de mim, cada vez que Ele tira um medo, cada vez que Ele tira uma situação de insegurança da minha vida, eu vou vendo o quanto é bom a gente andar livre. Nós não temos medida do que é bom nós sermos livres, porque graças a Deus, apesar de todas as coisas, nós nunca ficamos aprisionados em nada. Nós nunca estivemos aprisionados em coisa nenhuma. Não sabemos o que é morar num país onde a gente não pode sair, onde a gente, para ir para outro país, para ir para outro lugar, tem que ser lá com a carta lá dos comandantes, de alguém lá permitindo. Eu tive há um tempo atrás uma amiga minha, de um grupo que eu tenho de oração, lá do Rio de Janeiro, lá de Nova Friburgo, e essa menina, ela pediu oração por uma médica de Cuba, que a médica já tinha estado aqui por conta deles, né? Mas eles mandaram, foi uma época que fizeram aí, não sei, um ajuste aí com o governo, qualquer troço assim, e ela queria vir para trabalhar, não conseguiu, mesmo com oração, com tudo, ela não conseguiu, não deixaram que ela viesse. Por quê? Porque só vem quando querem deixar que vá, acabou. Não era para aqui, para qualquer lugar, não pode sair de lá, não pode sair, pronto. E aí a gente não tem medida disso, nós não sabemos o que é isso. Por quê? Porque nós temos liberdade de cultuar, temos liberdade de adorar, temos liberdade de falar com as pessoas nas ruas, podemos falar com quem a gente quer falar, a gente não precisa se privar de nada daquilo que a gente quer. E a palavra do Senhor diz aqui que foram saindo, os portões foram se abrindo e Pedro foi passando juntamente com aquele anjo. Quantas vezes nós precisamos que portas se abram e já se abriram para que nós passássemos? Quantas portas o Senhor abriu para nossas vidas? Quantas portas também o Senhor já fechou para as nossas vidas? E aqui a palavra diz que eles saíram, caminharam e de repente, quando já não precisava mais, olha, agora você não precisa mais de mim. Aí o anjo deixou e Pedro seguiu a sua vida, porque é assim que Deus faz com a gente. Na hora que nós necessitamos, o Senhor envia seu anjo, Ele autoriza o anjo para vir. Todos nós temos um anjo pessoal que o Senhor já diz a palavra, que Ele nos guarda, que Ele nos protege. Eu gosto de saber que na minha casa, e é uma oração que eu faço já há muitos anos, desde quando eu me converti. Senhor, acampa teus anjos ao redor da minha casa, e se for necessário, muralhas de fogo. Se tiver necessidade, amplia essa proteção, põe umas muralhas de fogo. E quando eu morava no Rio de Janeiro ainda, lá em Aperibé, eu morava, a minha casa tinha embaixo e tinha em cima, e eu morava na casa de cima, no sobrado. E sempre fazia essa oração, desde sempre. E teve um dia que eu estava no quarto dos fundos, de repente eu ouvi um barulho de um tropel, sei lá, um barulhão lá na frente. Eu estava fazendo alguma coisa no quarto lá nos fundos, mas ficou uns 5 minutos aquele barulho. E de repente falei assim, não, deixa eu ver o que está acontecendo, tem alguma coisa acontecendo aqui. E eu cheguei na minha sacada. Quando eu chego na sacada da minha sala, eu vejo, quando eu falo ainda vejo de novo a mesma coisa, porque tinha um muro, tinha a minha vizinha, a minha casa aqui, tinha outra casa, tinha a rua, né? A calçada e uma outra casa da frente. Tinha um cavalo parado exatamente na divisa da minha casa. E aquele cavaleiro, ele querendo passar ali, o cavalo levantava lá suas patas dianteiras, e não passar 5 minutos. E Deus permitiu que eu chegasse ali, para ver que o moço teve que passar pela calçada da outra casa. Na frente da minha casa ele não passou, ali, colado com a minha casa ele não passou. E eu tive certeza, tive convicção de que tinha o anjo de Deus ali acampado. E aquele animal, ele viu o anjo de Deus ali. Por isso que ele não passou ali na frente. Porque eu não sei, ou só para o Senhor me mostrar assim, ó, tá vendo? Sua oração é ouvida. O que você fala comigo, eu faço. Pode não ter tido motivo nenhum. Não estou dizendo que o moço que estava, o cavalo,
é para o Senhor, porque o Senhor faz isso com a gente. Se você tem o teu coração e tem fé, o que já foi dito aqui, sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas das vezes nós fazemos orações, eu me incluo, muitas das vezes a nossa oração é só daqui da boca para fora. A gente fala assim: Jesus, faz isso assim. Mas a gente fala sem, sabe, sem nada, sem querer, sem coisa nenhuma. Mas tem dia não, tem dia que você tem convicção naquilo que você faz. Tem convicção naquilo que você fala. E quando você tem convicção, você tem fé. E quando você tem fé, chega o dia que o Senhor fala assim: ó, tá vendo aqui, minha filha? Está aqui, ó, o que você pediu está acontecendo aqui. Se você não teve ainda experiências assim com o Senhor, peça para ter, porque é bom. Isso acrescenta para a gente. Senhor, eu sei que eu posso falar contigo, que o Senhor me ouve. Eu sei que o Senhor me ouve. E aqui Pedro, ele chega ali e vê, porque o anjo é real, meu irmão. Não adianta a gente achar que não. Mas ele se apresenta quando é necessário. Ele não vai se apresentar a hora que eu quero. Se fosse a hora que eu quero, já pensou? Ia ser lá igual aquele Elimas, lá o mágico, né? Ah, me vende esse negócio aí de, batismo com o Espírito Santo. Esse poder que você, quando você impõe a mão, esse poder que você faz com que aconteça com o outro, me vende isso aqui. A gente usar isso para quê? Para quê que a gente vai usar? Deus não desperdiça nada que Ele faz. Ele só faz alguma coisa na vida da gente. Ele só dá um dom para mim e para você, se for para a gente usar no reino dEle. Se for para eu deixar lá parado, só meu bel prazer, só para eu dizer assim: ah, eu tenho. Não é assim, não é assim. Agora, quando você utiliza, quando você vai fazer, quando você precisa, o Senhor faz inclusive com que você veja com teus olhos abertos. Um anjo ali na tua frente, vê a proteção que Ele te dá. A gente vê, não é coisa de cabeça não. Vê, porque Ele pode se materializar. Segundo a vontade de Deus. Deus é assim, muito mais do que nós imaginamos. A gente não consegue entender, não consegue imaginar o que Ele pode fazer. E a palavra fala que Ele sai, e quando ele sai dali, Ele vai para lá, e ele acho lindo que Ele fala aqui, né? E o seu anjo me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. O povo judeu esperava que ele fosse morto. Era tudo que eles queriam. Então Ele me libertou, Ele me livrou. E depois que livrou, aí não tinha nem como matar o cara de novo, porque senão quem seria morto seria o Herodes, né? Com certeza. E aí diz que ele vai lá para a casa da Maria, da mãe de João, que também é o que escreveu o livrinho de Marcos, lá, mãe que também chama Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. O povo estava lá orando. E a empregada, acho que nós fomos ministradas bem pouco tempo atrás, se não me engano, até pelo pastor Carlos, mesmo falando a respeito dessa menina. E a empregada lá, ela ficou apavorada a hora que viu lá o rapaz, né? Viu lá o Pedro. Olha, Pedro está lá fora. Não, deve ser o anjo dele. Ela ficou tão boba que ao invés de abrir, botar o cara para dentro, não, o rapaz para dentro, o Pedro para dentro, não. Ela deixou ele lá, vai lá falar, o pessoal não acredita, porque é impossível. É interessante isso, ver, o povo estava orando, pedindo a libertação. Mas na hora que vê a manifestação da oração, o que eles fizeram? Não acreditaram. Você já imaginou? É a mesma coisa a gente chega lá num necrotério, sei lá, alguma coisa assim, vai lá e ora para o defunto levantar. Se ele levantar, a gente sai correndo, a gente sai batido. Com certeza absoluta, vai sair correndo. Meu Deus, levantou, que isso, o defunto ressuscitou. Mas a gente orou e não creu na oração. Está vendo a cabeça da gente como que ela falha? Você crê e se acontece, você se assusta. Que negócio é esse? Não dá. E eles ali, é o anjo dele. E diz a palavra aqui que eles ficaram até assustados quando aconteceu isso, né? E ele diz o quê? Contem isso a Tiago e aos irmãos. E então saiu e foi para outro lugar. Foi continuar a obra que tinha começado, na verdade, que não parou. A gente sabe que Pedro não parou. Pedro foi até o dia que o Senhor quis que ele permanecesse. E o Herodes que queria tanto acabar, começou a perseguição e quis, eu creio que isso daqui deu uma ensino ali para ele, e ele foi se reunir lá. Os judeus ainda foram lá porque queriam ajustar umas coisas com ele para poder chegar comida para eles, na verdade.
E ele ali, ele recebeu, não é que ele não deu glória a Deus. Quando a gente lê isso assim de rapidinho, pode entender assim, ele tinha que ter falado glória a Deus. Não, não é isso não, não é isso não. Ele recebeu a glória que os homens davam para ele. Ele, ao invés de dizer assim, não é voz de Deus não. A voz de Deus é uma, sou eu que estou falando. Deus é muito maior do que eu. Ele recebeu a glória que não era dele. Por isso que fala aqui, porque diz aqui a voz de Deus e não de homem. E visto que Herodes não glorificou a Deus, o anjo imediatamente veio e feriu ele e ele morreu. Então, a gente vê que os anjos, eles obedecem à ordem de Deus para livramento, para cura, para transformação, para que a gente precisar. Diz que eles são mensageiros a serviço da gente. A Bíblia nos relata isso lá em Hebreus. Eles são aqueles que o Senhor envia para nos ajudar, para trabalharem a nosso favor. Mas também Deus usa os mesmos anjos para virem fazer o quê? Ele também dá ordem para vir e trazer uma destruição. Eu só vou contar algo que aconteceu quando meu marido ele sofreu um infarto em 91, eu acho que foi 91 sim, 91, 93, eu não lembro mais muito. Mas eu sei que a pastora Ana estava aqui e Deus tinha mostrado para ela, eu tinha vindo em abril, e Deus tinha mostrado para ela que foi isso, né, irmã? Que o Paulo estava na sala, é isso mesmo, que o Paulo estava na sala, na nossa sala lá de estar, deitado no sofá, estava com a Marcela perto, e vinha um anjo de Deus, olhava para ele longamente e feria ele. Isso em abril, eu estive aqui, ela contou isso, nós estávamos no consultório do Paulo e ela contou isso para mim. Quando chegou em agosto, setembro, o Paulo estava na sala, a Marcela deitada no chão, eu no chão, e de repente infartou, do nada assim, infartou. Da mesma forma que Deus deu a visão. O anjo de Deus olhava, aliás, não olhava para ele, olhava longamente para a Marcela. Olhava para a Marcela e vinha e feria o Paulo. Tinha motivos. Com certeza tinha motivos. Tinha motivos e motivos grandes para fazer. A gente não entende, não sabe, mas Deus tinha os motivos, mas mostra. E aí entramos na intercessão, ela entrou na intercessão. Teve uma cura ali miraculosa, foi milagre em cima de milagre da vida do Paulo, na verdade. E debaixo das nossas orações, e eu lembro naquela noite que eu dobrei meus joelhos, meu vizinho foi levá-lo, eu fiquei com as crianças, que as crianças eram bem pequenininhas ainda, todos dois, e eu fiquei com as crianças, dobrei meu joelho na sala, estava passando fantástico, eu só falei assim, Jesus, Senhor, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor sabe tudo que nós passamos, o Senhor sabe o que eu passo, sabe o que as crianças passam, sabe o que a gente está passando. Mas como que eu vou dizer para essas crianças amanhã que o pai delas morreu? A minha oração aquele dia foi essa. Se foi certa, se não foi, eu não sei, mas foi a minha oração. E Deus deu o livramento. A nossa oração, muitas das vezes nem deveria ser aquela ali, mas quando nós oramos, quando a gente tem depósito diante de Deus, Deus ouve a minha oração e a sua. Ouviu a da Ana, ouviu a minha oração e o Senhor ainda deu bastante tempo de vida para ele. E naquela época até, se Deus o tivesse levado, na realidade já teria ido salvo, porque foi uma época que ele estava quebrantadinho lá. E veio, né, logo depois do infarto, aí ele ficou bem quebrantado, mas na cirurgia Deus ainda deu um livramento. Porque a oração da gente move os braços do Senhor, sempre vai mover. Todas as coisas são movidas na oração. E nós temos experiências com Deus. E tem aquelas orações que eu tenho uma dessas e é forte. E Senhor, por que eu orei desse jeito?
porque conforme eu falei com o Senhor, aconteceu. E não era porque foi num momento que eu estava... Foi igual, para mim, é a mesma história de Eliseu. Mata lá, estão me chamando de calvo, sabe? Mata. Aí sai lá a ursa e acaba com os rapazinhos. Porque tem horas que a gente não sabe orar. Movido de alguma situação, nós não devemos orar, devemos entregar para o Senhor só. Aprendi isso, foi uma única vez, uma oração que não foi nada de morte, não foi nada disso não pedi para ninguém morrer. Mas foi uma oração errada e que trouxe danos, na verdade, até para mim mesma, no final das contas, no frigir dos ovos. Deus sobrou para mim também que eu poderia ter até ter tido alguns benefícios se tivesse sido diferente. E orei diferente. Por que eu estou falando isso tudo? Oração é tudo que nós precisamos ter. Na oração nós chegamos diante do Senhor para adorar, para louvar, para bendizer, para entregar as nossas petições, para entregar as nossas angústias, para entregar tudo aquilo que nós temos e que não conseguimos resolver. Mas Deus resolve por nós. Uma igreja orando, um grupo orando, pode fazer um estrago muito grande no inferno, muito grande no inferno. Que a gente possa realmente, em todas as coisas, quando tiver, se está com uma situação, se não pode falar, que tem coisas às vezes que são muito particulares. Olha, vamos entrar numa intercessão por minha causa, porque eu estou precisando, a minha mente está perturbada, e principalmente se for algo espiritual, meu irmão, não deixe as coisas crescerem, porque a gente vai deixando crescer, e depois às vezes fica muito complicado. Então peça ajuda ao grupo de oração, peça ajuda lá no Mulheres de Oração, peça ajuda no grupo dos homens, né, que tem lá também, peça ajuda, a igreja ora e o milagre acontece, e você vai dar o testemunho que precisa, amém? Vamos nos colocar de pé nessa noite, aleluia, e vamos orar em nome de Jesus Cristo, para que onde houver prisão na sua vida, na minha vida, que o Senhor venha nesta noite, que o Senhor venha nos libertar, venha dar ordem, venha autorizar um anjo, venha dar ordem a um anjo para vir, para nos libertar de toda prisão, aonde houver, aonde nós estivermos, aonde nós não estivermos rompendo, aonde nós não tivermos liberdade, que o anjo possa, o Senhor, através do anjo que Ele enviar, possa trazer a libertação para as nossas vidas. Pai, nessa noite, Pai amado, eu quero também me incluir, ó Pai, quero colocar, ó Deus, esse povo aqui reunido, meu Deus, nas Tuas mãos, ó Deus. Pai amado, tantas vezes, ó Pai, nós somos aprisionados, ó Pai amado, Senhor, não por um homem, não por um governador, como foi o caso de Herodes, meu Deus, mas somos aprisionados, ó Deus, por espíritos, ó Deus amado, que querem travar a nossa vida, que querem paralisar, ó Deus amado, a obra que o Senhor tem através das nossas vidas, Pai, que não querem deixar, ó Deus amado, que nós fluamos, ó Deus, que nós prossigamos na nossa caminhada, Pai, que nós cresçamos, ó Deus amado, que nós desenvolvamos o nosso, Pai, o dom, Pai, o ministério, Pai amado, o trabalho, o serviço que o Senhor nos deu na sua casa, Pai, e Senhor, não apenas aqui dentro, Senhor amado, mas no reino, Senhor. Pai amado, nesta noite nós pedimos a Ti, ó Deus amado, se as nossas mãos, ó Pai, se os nossos punhos estiverem, Senhor amado, ligados por alguma amarra, Senhor, Pai amado, que o Senhor solte, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, se os nossos pés estiverem, Senhor, ligados por algum grilhão, Senhor amado, se estivermos, ó Deus amado, Senhor, com soldados, ó Pai amado, Senhor, a nossa volta, Senhor, para impedir que a gente caminhe livre, ó Deus amado, se houver uma sentença de morte, Pai, Senhor, uma sentença de enfermidade, uma sentença, Pai amado, Senhor, uma sentença, Pai amado, de desarmonia na nossa casa, meu Deus, uma sentença de falência, Pai amado, nas nossas finanças, ó Pai, de roubo, Senhor, uma sentença, Pai amado, Senhor, para amarrar os nossos filhos, ó Deus amado, para prender os nossos filhos em alguma situação, ó Pai, os nossos jovens, ó Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, envia Teu anjo, ó Deus amado, para trazer a libertação, Pai amado,
para trazer, ó Pai amado, Senhor, desligamento, ó Deus amado, em nome de Jesus, ó Pai. Tira toda a enfermidade, Pai amado, do nosso corpo físico, Senhor, mas, Senhor, principalmente da nossa alma, Senhor amado, aonde a nossa alma, Senhor amado, ficou, Senhor, amarrada, Senhor, aonde a nossa alma, Senhor amado, ficou acorrentada, aonde ela ficou presa, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que as nossas emoções sejam soltas nesta noite, em nome de Jesus, Pai amado, que nós possamos, ó Deus amado, Senhor, entrar na Tua presença com cânticos, ó Pai amado, com júbilo, Senhor, glorificando e exaltando o Teu santo nome, com liberdade, Pai, diante de Ti, ó Deus, Pai, que possamos, ó Deus amado, em todo o tempo, Senhor, manifestar a Tua glória e o Teu poder, ó Pai amado, Senhor, mostra-nos, ó Deus, mostra-nos, ó Pai amado, o que devemos fazer, ó Pai amado, mostra-nos, ó Pai amado, como igreja, Senhor amado, em que devemos, Pai, em que sentido, Pai amado, qual é a oração, ó Deus amado, que devemos fazer, ó Deus, para romper, ó Deus amado, a cada dia, Pai, para que a fé, Pai, para que os milagres sejam manifestos, para que, Senhor, as pessoas sejam transformadas, entrem aqui de uma forma, Pai, e saiam, Senhor amado, transformadas, Pai, que recebam, Senhor, a libertação, que recebam a cura, Pai, que tenham, Senhor, o batismo de arrependimento, ó Deus, Pai, batiza, Pai, com fogo, Senhor, batiza com o Espírito Santo, faz coisas novas, ó Deus, na vida de cada um, dá-nos experiências, ó Pai, dá-nos experiências, ó Pai, que possamos, Senhor, Pai, quando falarmos contigo, sentir, ó Deus amado, o céu aberto, Pai, sentir o fluir do Senhor nas nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, dá-nos um sinal do Teu favor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, aqueles que nunca tiveram, ó Deus, Senhor amado, uma experiência contigo, aqueles, ó Deus amado, que às vezes nem creem, Pai amado, que é possível que um anjo faça tal coisa, que é possível que o Senhor haja de tal forma, Senhor, tantas vezes, ó Pai amado, às vezes até riem, Senhor, mas meu Deus, mostra, Senhor, mostra que para o Senhor tudo é possível, não há impossível para Ti, ó Pai, não há impossível, Senhor, a coisa mais impossível, Senhor amado, Senhor, que esta pessoa está pensando agora, para isso não, Pai amado, que o Senhor possa fazer, ó Pai, na vida dela, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, e que ela venha dar testemunho, Senhor amado, daquilo que o Senhor fez, ó Pai, nesta noite, em nome de Jesus, amém, e amém, e amém.